Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira que o Vasco entra em campo, hein? O Gigante da Colina enfrenta hoje o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca e eu vou falar para vocês, hein? Jogo difícil, jogo complicado e a gente vai falar bastante sobre essa partida que o Vasco precisa vencer, hein? Exatamente, cara, a gente precisa vencer, porque depois tem dois clássicos, vamos falar aqui sobre eles, e também jogo confirmado da Copa do Brasil. Vamos falar muito sobre isso, provável escalação e muito mais. Mas antes, deixa o joinha para dar aquela moral, vai ali nos comentários, deixa a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, e não esqueça de correr aqui no primeiro comentário fixado no link da Estrela Bet. A Estrela Bet quer te dar até R$ 500 de bônus, é isso mesmo. R$ 500 de bônus para você fazer o seu palpite hoje comigo no jogo do Vasco, beleza? Então o link exclusivo para você vascaíno está aqui no primeiro comentário fixado. Estrela Bet está legalizada no Brasil, jogo legal, jogue com responsabilidade, não é uma forma de você ficar rico, não é uma forma de você trabalhar, ter salário, não. Não é, é entretenimento e a gente vai brincar junto agora lá na Estrela Bet. Sai dessa plataforma que você não tem mais nada de bônus, corre para a Estrela Bet para pegar os seus R$ 500 de bônus. Fechou? Link, primeiro comentário fixado. Solta a vinheta, bora pro vídeo. O Vasco enfrenta hoje o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca e é um confronto direto, exatamente, né? O Vasco hoje se encontra na terceira colocação com 13 pontos, né? À frente do Vasco, o Volta Redonda com 17 é o líder, o Flamengo com 14 é o vice-líder, vai ter um jogo a menos, né? Por conta da questão lá da Supercopa, e o Vasco vem em terceiro com 13 pontos, abaixo do Vasco Nova Iguaçu também com os mesmos 13, e o Botafogo também com 12, um jogo a menos, né? Diga-se de passagem, vale lembrar isso, e o Vasco enfrenta hoje o Sampaio Corrêa, que é o sexto colocado com os mesmos 12 pontos do Botafogo. O que isso quer dizer? Se o Vasco perde para o Sampaio Corrêa, o Vasco é ultrapassado pela equipe de Saquarema, exatamente isso, né? O Vasco vai ser aí ultrapassado e fica a berlinda ali da classificação depois em dois clássicos. Lembrando que esse jogo contra o Sampaio Corrêa é o último entre equipes mais fracas, se a gente for observar financeiramente falando no campeonato carioca, e o Vasco enfrenta depois Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo. Flamengo Vasco enfrenta na penúltima rodada no Maracanã, no próximo sábado, e o Botafogo confirmado para São Januário, a última rodada. Exatamente isso. Então, o Vasco correndo riscos em caso de não vitória hoje, a coisa fica feia, hein? A coisa fica complicada para o Vasco na classificação. Vai ter que se virar em clássico, hein? E clássico, eu vou falar para você, o Vasco teve o clássico contra o Fluminense, se comportou muito, mas muito mal à frente da equipe comandada pelo técnico Mano Menezes, que conseguiu dar um nó tático muito simples na equipe do Vasco, só adiantou a marcação e agora observa nesse jogo contra o Sampaio Corrêa ser um confronto direto também por uma posição dentro do G4, né, do Campeonato Carioca, mas também caso de vitória do Vasco chega a 16 pontos e assume a vice-liderança atrás do Volta Redonda, que tem 17. Jogo hoje muito importante, o Vasco deve vir a campo com uma equipe fortalecida tecnicamente, né? Claro, temos a ausência de Felipe Coutinho, infelizmente, né? Um jogador que a gente fala sobre ele o tempo inteiro, sobre a qualidade técnica, mas parece que fisicamente ainda está deixando a desejar, e a gente infelizmente observa o Felipe Coutinho sentir mais uma vez a coxa esquerda, tendo o diagnóstico informado pelo Vasco como um pequeno edema, né? Então, provavelmente, Felipe Coutinho volte a atuar com a camisa do Vasco contra o Flamengo no Maracanã no final de semana. Hein? A gente torce para que tudo aconteça bem, que tudo fique bem, para que não tenhamos nenhum prejuízo nesse percurso envolvendo o Felipe Coutinho. Né? Então, o Vasco deve vir a campo hoje com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Oliveira formando a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Tietê, Paulinho e Jair formando, né, o trio de volantes,
com a situação envolvendo o Hugo Moura ou o Payet podendo entrar nessa vaga do Felipe Coutinho para fazer uma rotação nesse meio campo, né? Caso o Hugo Moura entre, normalmente o Paulinho é adiantado juntamente com o Tietê. Caso entre o Payet, o Vasco mantém-se na mesma estrutura dos 3 volantes e o Payet faz esse meia mais avançado, né? Faz esse jogador um pouco mais avançado. E claro, a gente tem aí a expectativa de Lucas Zuccarello no lugar de Alex Teixeira no ataque para formar dupla com Pablo Verratti. Isso porque o Lucas Zuccarello jogando pela direita, né? Quem se lembra da Copa São Paulo de Futebol Júniores, foi aonde o jogador teve mais êxito. A partir do momento que ele sai do miolo ali do meio campo, cai pela direita, o Lucas Zuccarello tem um aumento significativo diante, né, da sua performance, né? Ele começa a atuar muito bem ali pela direita, com muitas assistências, lembrando, né, daquela assistência, daquele golaço do André de voleio, né, que ele faz a jogada ali pelo lado direito, cruza, e o André finaliza de forma primordial ali para dentro das redes. E claro, observando isso, o técnico Fábio Carille pode explorar o Lucas Zuccarello ali pelo lado direito de ataque do Vasco, para quem sabe repetir essas atuações e ser também garçom para Pablo Verratti. A bola está chegando pouco no Pirata, isso também se dá porque o Vasco tem muitos volantes, consegue ter a posse de bola até a metade ali do meio campo, até a intermediária do adversário e depois perde a movimentação frontal, né? Perde aquelas opções que precisam estar em campo, até essas são opções que o Pedrinho vem buscando no mercado, né? É como se o Vasco saísse jogando muito bem, tocando, chegava ali. No segundo terço do campo não existe movimentação frontal, não existe jogadores dando opção no campo ofensivo e acaba que a jogada do Vasco se encerra ali porque falta jogadores de movimentação para ser opção desse tanto de volante que tem a posse de bola como principal característica, né? Então a gente observa que o Vasco tem essa dificuldade hoje no elenco, mas vai precisar aí ser criativo no mercado. Então esse é o provável Vasco que pode entrar em campo. Talvez aí, quem sabe, com Lucas Zuccarello pela direita entrando como titular. É uma possibilidade, não existe aí, não tem como cravar nesse momento, porque o técnico Carille está fazendo experimentos e decide a escalação poucas horas antes do jogo. Então essa é a provável que a gente conseguiu aqui fazer a apuração. Beleza? Bom, olha só, eu não aguento mais você perguntar de onde eu tiro essas minhas camisas retrô. Eu vou te dar a dica e vai ser rápido para você não perder tempo. www.besutesportes.com.br. Corre lá, use o código VASCO5 e adquira as suas camisas retrô. Vestem muito bem, essa aqui é de lá, então não perca a oportunidade. Entrega garantida, entrega rápida, atendimento perfeito e você sempre bem trajado com os mantos do Vascão. Vou fazer o seguinte, para facilitar a sua vida, eu vou deixar o link ali nos primeiro comentário fixado. Fechou? Corre lá, besutesportes.com.br. Bora pro vídeo. Falando sobre o jogo de hoje, vamos falar sobre Copa do Brasil. O Vasco joga em Rondonópolis no dia 18, meu amigo. É o jogo no estádio do União Rondonópolis, tá? Um jogo importante para o Vasco na Copa do Brasil, né? O Vasco tem ali a sua estreia no dia 18 às 21h30, tá? Um jogo que é muito especial para o Vasco na Copa do Brasil, porque vale uma grana, já entra aí com uma grana no bolso, né? Em caso de classificações, as coisas tendem a melhorar e o Vasco, claro, né? Ainda pensando em toda a sua questão logística, enfrentando o União Rondonópolis, jogando em Rondonópolis, em casa, né? No Mato Grosso. Então vamos ver como que vai se comportar. Existia a possibilidade do Vasco jogar em outros estádios, né? Mas vai continuar sendo no Lutero Lopes, é o nome do estádio do União Rondonópolis, tá? Existia a possibilidade de ser em Cuiabá, que é uma cidade muito próxima ali, né? Cerca de 200 a 300 quilômetros dali, mas não vai ser em Cuiabá. Tá marcado, tá na ficha ali da tabela detalhada da Copa do Brasil pela CBF, o jogo às 21h30 no dia 18 de fevereiro. Tá chegando, hein? Falta apenas 8 dias para a estreia do Vasco na Copa do Brasil no estádio do União Rondonópolis. Galera, eu queria agradecer a presença de vocês. Deixe aqui nos comentários ali o seu palpite e não esqueça de deixar o like para dar aquela moral, beleza? Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião e o seu palpite. O meu hoje, o Vasco vence por 2-0, jogando razoavelmente bem para a gente também ter uma evolução nessa equipe principal. E você? Vai lá nos comentários.
Forte abraço, saudações, Vascaíno.